Imagine um aparelho que pudesse viajar ao passado e mostrar grandes eventos da história mundial para qualquer um que o usasse. Uma estranha espécie de televisão que pudesse mostrar o rosto verdadeiro de Cleópatra, a última batalha de Napoleão, os últimos instantes de Hitler, os últimos discursos de Martin Luther King e até mesmo a última ceia de Cristo e a sua crucificação. Será que tal aparelho realmente existiu? Em uma reviravolta incrível, este aparelho revelou eventos históricos sob uma luz completamente nova. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo tempo, repleta de descobertas extraordinárias e revelações surpreendentes. Vamos abordar neste episódio a história do incrível aparelho chamado cronovisor. Pegue a sua pipoca e se acomode na poltrona. Veneza, início dos anos 60. O padre François Brune estava navegando com o padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino, notável músico e estudioso da física, numa gôndola no Grande Canal de Veneza. Enquanto conversavam sobre história das línguas antigas, Brune contava ao padre Ernetti como era possível interpretar a Bíblia de diferentes formas. Neste ponto, Ernetti o interrompeu. Ele afirmou que não era preciso criar mais interpretações dos eventos bíblicos, pois ele havia visto tudo pessoalmente. E mais, disse ainda que era possível a qualquer um obter tal feito, uma vez que ele e outros cientistas haviam desenvolvido uma máquina capaz de mostrar eventos do passado com exatidão. O padre Brune ficou curioso com a afirmação e quis saber mais sobre o aparelho. Padre Ernetti informou que tudo começou em setembro de 1952. Na época, ele trabalhava num projeto de áudio envolvendo cantos gregorianos na Universidade Católica de Milão. Um amigo seu, o padre Agostino Gemelli, ao ouvir uma das gravações do projeto, acreditou ter identificado a voz do seu pai morto. Padre Ernetti ficou impressionado com o relato e questionou a possibilidade de o som, em geral, ter a propriedade de viajar e persistir ao longo do tempo e espaço. Como o padre Agostino era presidente da Pontífice Academia de Ciências, ele sugeriu a criação de um fundo para estudos sobre a ideia. Este estudo envolveu cerca de 12 estudiosos. 2 deles foram identificados pelo padre Ernetti. Um deles era o físico Enrico Fermi. Fermi foi um físico italiano, vencedor do Prêmio Nobel, conhecido pelo seu trabalho sobre o desenvolvimento do primeiro reator nuclear, além dos seus estudos em teoria quântica, física nuclear e de partículas, e mecânica estatística. O outro era o renomado cientista Wernher von Braun. Von Braun foi um cientista do Terceiro Reich, que foi repatriado para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip. Dentre outros méritos, von Braun foi responsável pelo projeto que permitiu a americanos enviarem o homem à Lua. Conforme relatado posteriormente por Ernetti, na incrível matéria do jornal La Domenica del Corriere, os cientistas do projeto descobriram que o som e a luz se desintegram em diferentes formas. Sendo assim, foi possível o desenvolvimento de uma máquina que, utilizando uma série de antenas feitas de 3 metais diferentes, podia reconstruir sons e imagens a partir de resíduos de radiações eletromagnéticas por meio de inúmeros processos. Um sensor podia, então, selecionar um local ou data específicos e até mesmo uma determinada pessoa, e reorganizar esses resíduos de forma a exibir os dados finais reconstruídos em um tubo de raios catódicos.
Uma tela exibia os dados restaurados e um aparelho de gravação capturava a filmagem. A incrível obra funcionava como uma janela do passado, permitindo a Ernet ver eventos surpreendentes. Este era o cronovisor. Ao olhar através das lentes do cronovisor, os cientistas foram transportados para momentos cruciais da história. Imagine-se testemunhando de perto os discursos de grandes líderes ou os momentos íntimos de figuras históricas. Ernet descreveu como ele pôde testemunhar o discurso do senador romano Marcus Túlio Cícero, no Senado romano, em 63 a.C. Em suas próprias palavras, seus gestos, sua entonação, como eram poderosas, que alcance de oratória. Outros eventos observados por Ernet incluem a crucificação de Jesus Cristo, a fundação do Império Romano e a destruição de Sodoma e Gomorra. Padre Brune registrou as informações fornecidas pelo padre Ernet. Em 2002, Brune lançou o livro Le Nouveau Mystère du Vatican, O Novo Mistério do Vaticano, onde reportou em detalhes a história do cronovisor, desde tudo o que foi visto no aparelho até as consequências de sua descoberta. Em 2 de maio de 1972, o periódico La Domenica del Corriere publicou uma matéria sobre o cronovisor. O título era "Uma máquina que fotografa o passado foi finalmente inventada". O artigo incluía uma entrevista com o padre Ernet, que foi divulgada para todos os seus leitores italianos. O texto falava como Ernet alegou ter testemunhado a última ceia, chegando a guardar uma fotografia do momento bíblico para si. Na entrevista impressionante, Ernet descreveu o processo de construção da máquina, a partir dos resíduos existentes da imagem e do som, bem como a estrutura física da máquina, com suas antenas de metal e seu tubo catódico, que coletavam e reconstruíam as imagens do passado. O aparelho funcionava mais como uma televisão do que uma máquina do tempo. Ele não levava as pessoas para o passado, de forma física, apenas permitia que eventos passados fossem vistos e gravados em sua tela. Por isso, recebeu o nome estranho de cronovisor. Ernet contou no periódico que os cientistas viram a crucificação de Cristo e outros eventos. A publicação ainda expôs o que parecia ser uma foto do rosto de Jesus na cruz. Esta foto não foi fornecida pelo padre Ernet. A publicação reconheceu que recebeu o material de uma fonte masculina anônima. Apesar da impressionante capacidade do cronovisor, Ernet destacou que o aparelho era perigoso, pois poderia capturar pensamentos alheios. O artigo gerou grande repercussão. Em 2002, o padre François Brune publicou seu livro O Mistério do Vaticano. Na obra, Brune expõe em detalhes como o padre Ernet e os demais cientistas registraram tudo de vida de Jesus Cristo, desde a última ceia até sua morte. Estes eventos não foram os únicos. Segundo Brune, os cientistas ainda assistiram a discursos de Cícero, Mussolini, Napoleão, além de cenas cotidianas de um mercado romano do segundo século e uma performance da peça Tiestes, do poeta romano Quintus Ennius. Como prova da realidade do cronovisor, padre Ernet transcreveu a performance inteira, algo surpreendente, uma vez que há apenas fragmentos históricos da obra. No livro, Ernet contou como eles desmontaram a máquina após os experimentos. Segundo ele, existia o risco de que dados passados secretos de Estado pudessem ser revelados e caírem em mãos erradas. A história foi conservada pelo padre Ernet, até sua morte em 1994. Pouco antes de morrer, o padre alegou que a invenção ainda existia e que havia sido guardada pelo Vaticano em seus arquivos secretos, como forma de proteger as pessoas das consequências da divulgação errada de seus segredos.
Em suas palavras, numa carta divulgada, ele diz que o Papa Pio XII proibiu-nos de divulgar qualquer detalhe sobre este dispositivo porque a máquina era muito perigosa, pode restringir a liberdade do homem. No ano de 1996, a revista Paracelsus comentou sobre o cronovisor. Na matéria, a revista questionou o motivo pelo qual o padre não divulgou as instruções detalhadas sobre como construir o dispositivo, de forma a legitimar as suas alegações. A seguir, detalhou as semelhanças existentes entre o cronovisor e um dispositivo retratado em uma novela de ficção de 1947, sugerindo que tudo não passou de uma teoria. Outra suspeita sobre a existência do experimento foi levantada pela doutora em clássicos, Catherine Eldred. Ela foi convidada pelo austríaco Peter Krasa, que escreveu um livro sobre Hernet e seu cronovisor, em 1997. Na obra, Eldred traduziu o texto do padre Hernet da obra Thyestes para o inglês. Ela achou que o texto deveria conter apenas 1/10 do que realmente foi escrito originalmente. Algumas palavras escritas pelo padre Hernet só seriam acrescentadas ao latim original 250 anos após o lançamento da obra Thyestes. Além disso, as palavras usadas não pareciam apropriadas a alguém conhecedor de latim. Apesar das críticas sobre a natureza do cronovisor, o Vaticano finalmente emitiu uma nota a respeito em 1988, em que dizia: qualquer pessoa que usasse um instrumento com tais características seria excomungada. A nota, em vez de apaziguar os ânimos, gerou ainda mais repercussão. O texto não negava a existência do aparelho, em vez disso, advertia as pessoas a não o utilizarem. Ora, como alguém poderia utilizar algo que não existe? Por que não negar sua existência e apenas reforçar os valores da fé e da história oficial? Quer dizer que não é uma questão de duvidar da existência do aparelho, mas de utilizá-lo? A nota trazia em si o cerne da dúvida, gerando questionamentos e especulação. Hoje, acredita-se que, se o aparelho realmente existe, está em posse do Vaticano, em seus arquivos secretos. Mesmo se considerarmos a história como irreal, devemos nos questionar por que um monge lúcido, estudioso, com formação científica e em atividade inventaria algo tão improvável e mais. Por que ele insistiria no assunto por décadas, até sua morte? Não seria mais prudente, caso fosse uma história de ficção, evitar falar no assunto e deixar que os rumores deixassem de existir? Considerando o fato que envolvidos no projeto, tal como o cientista Wernher von Braun, fazia parte de projetos ultra-secretos da CIA, conforme relatado no próprio projeto Paperclip, seria possível que seus experimentos com o cronovisor também fossem mantidos em segredo? A verdade pode estar lá fora, ou melhor, escondida em câmaras subterrâneas que poucos favorecidos teriam acesso. A fabricação de um dispositivo que mostrasse fatos, tais como ocorreram, poderia derrubar nações e impérios forjados sobre mentiras ou enganações. Narrativas inteiras, bem como culturas, teriam que ser revistas. Sociedades importantes perderiam sua relevância no cenário global. Analisando desta forma, entendemos que, realmente, um objeto como esse representaria um perigo. Mas, para quem? Chegamos ao final de nossa história. Mais uma vez, buscamos trazer histórias que gerem questionamentos e discussões valorosas à sociedade. E você? O que achou? Se você gostou, clique em like e compartilhe o vídeo com seus amigos e parentes. Comente sobre temas que você gostaria de ver em nosso canal e nos ajude a trazer conteúdos de qualidade. Até a próxima!